meus amigos, segunda-feira, dia 20 de julho, acabou o Mundial, agora podemos concentrar, pelo menos mais 2 semaninhas podemos concentrar só no mercado antes de começar o campeonato, Supertaça, não sei o quê. Se bem que já temos jogos, não é? O Braga e Benfica jogam já brevemente. Mas pronto, focar aqui no mercado, temos aí algumas coisinhas para falar. Se calhar começamos com Eduardo Quaresma, defesa central do Sporting, que está entre proposta italiana e renovação. Ora bem, vamos por partes. Surgiram notícias e aparentemente notícias concretas de uma abordagem de um clube italiano de 30 milhões de euros pelo Eduardo Quaresma. O Sporting não quer perder o jogador e, portanto, vai mesmo avançar por um processo de renovação. Esse processo de renovação será de mais 3 anos, aumento salarial, e o Eduardo Quaresma, no fundo, vai fazer... eu acho que se ele renovar por 3 anos, poderá atingir 20 anos de Sporting entre camadas jovens e equipa principal. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer no Sporting. Eduardo Quaresma, não sendo um titular absoluto do Sporting, faz sempre muitos jogos este ano, 32 jogos, 2 golos e 3 assistências. Esta mesa, estou aqui, isto parece-me vai cair. 2 golos e 3 assistências para o defesa central, um jogador que há momentos em que parece que vai ser titular indiscutível. Eu lembro-me, por exemplo, na última temporada, não nesta que passou, mas na anterior, no esquema a 3 centais, o Eduardo Quaresma faz uma excelente reta final, com um golo importantíssimo que depois deu o título ao Sporting. Até se falava de seleção para o Eduardo Quaresma. Começa a nova época, o Sporting passa para um esquema de 2 centrais, ele perde um bocadinho de espaço, mas mesmo assim, com muitas lesões também do Diomande e do Debassi, joga muitos jogos, continua a ter bons momentos, mas parece que nunca tem aquela... nunca se estabiliza como um titular indiscutível do Sporting. Ainda assim, um jogador visto como importante para o plantel, importante para o grupo, ele que vai ser, ou já é, um dos capitães do Sporting para a nova temporada e, portanto, o Eduardo Quaresma poderá estar aqui a caminho de uma renovação. Se não renovar, poderá também aparecer essa proposta italiana. Quaresma tem mais 2 anos de contrato com o Sporting, portanto até 2028, e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros para Eduardo Quaresma. Já que estamos a falar de centrais do Sporting, dizer que os Diomande têm interessados, têm... isto não é novo, não é? O interesse inglês em Ousmane Diomande. Nottingham Forest estará disposto a pagar por Diomande 50... Aliás, não é... 50 milhões de euros é o limite mínimo que o Sporting estabeleceu para avançar para a contratação ou neste caso para a venda do Diomande. Ora bem, o treinador do Nottingham Forest já orientou naturalmente o Crystal Palace e já tinha tentado contratar o Ousmane Diomande anteriormente. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Diomande ainda está de férias, esteve no Campeonato do Mundo, ainda vai ter mais alguns dias de férias, vai se juntar depois ao plantel do Sporting e eu diria, numa altura em que parece inevitável a saída do Pedro Gonçalves, que já saiu, o Trincão, que já saiu o Yulman, que já saiu o Morita, que há a questão do Bragança, eu diria que Diomande seria para manter no Sporting, mas nunca se sabe, não é? Nunca se sabe o futuro. Eu confesso, fácil que Diomande, bem fisicamente e bem mentalmente, é um jogador que tem tudo para ser um dos melhores centrais da nossa liga, rápido, físico, até com alguma capacidade no jogo aéreo, mas temos de reconhecer que nem sempre está nas melhores condições físicas, nem sempre está no pico da concentração, comete sempre alguns erros durante as temporadas que normalmente custam golos ao Sporting. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nottingham Forest, o Sporting já estabeleceu o valor mínimo de 50 milhões de euros para começar a negociar o Diomande. Ele tem cláusula de rescisão de 80 milhões e um contrato longo. O Sporting está tranquilo nisso. Contrato até 2030, portanto mais 4 anos de contrato. Futebol Clube do Porto, oficial, apenas para pormos aqui o carimbo. Cardoso Varela regressa aos Dragões. Parece-me que é o desfecho mais positivo. Um jogador que falámos aqui algumas vezes, aqui há uns tempos, de como é que ele saiu do Futebol Clube do Porto, toda aquela história, pronto, todos sabemos o que é que aconteceu. Jogou no Dinamo Zagreb na temporada passada, na equipa principal, 25 jogos, 2 golos, 3 assistências, é agora reforço do Futebol Clube do Porto, a custo zero, mas o Dinamo mantém 50% do passe. Ora bem, o Cardoso Varela
vai assinar um contrato de 3 anos, é o contrato máximo que se pode dar a um jogador menor de idade, e o Cardoso ainda só tem 17 anos, vai fazer 18 em outubro, e portanto o Futebol Clube do Porto estabeleceu aqui uma negociação interessante, parece-me interessante, é um jogador com potencial, isso aí não precisamos de falar muito, toda a gente sabe, potencial imenso, um extremo, belíssimo jogador, internacional jovem por Portugal. O Futebol Clube do Porto contrata o jogador a custo zero, ele em princípio irá começar na equipa B, depois logo se vê o que é que vai acontecer, mas o Dinamo ficou com 50% do passe. Ora, o Futebol Clube do Porto colocou na transferência uma cláusula que permite a recompra de 25% do passe mediante um valor na casa dos 2, 3 milhões de euros. Portanto, o Futebol Clube do Porto percebe que tem aqui uma joia, que eventualmente poderá querer vendê-la no futuro e não quer que o Dinamo Zagreb tenha, neste caso, 50% do passe. Foi um bocadinho o que o Sporting fez, contexto diferente, mas foi um bocadinho o que aconteceu com o Sporting e o Geni, não é? Que o Sporting teve que andar a comprar o passe às pinguinhas. Portanto, Cardoso Varela foi oficializado. Parece-me um desfecho interessante. O Cardoso Varela é um miúdo, saiu muito novo na altura do Futebol Clube do Porto, toda uma história de polícia até, não é? E, portanto, falava-se até que poderia acabar aí num grande clube, Barcelona, Deco e não sei o quê. Não se confirmou. E o Cardoso Varela está de regresso a Portugal e parece-me muito interessante para o jogador e também para o Futebol Clube do Porto e também para o futebol português, que mantém o jogador no radar, digamos assim. Saltamos para o Benfica, falar de Gianluca Prestiani. Isto não é novo, o Trabzonspor vai continuar a insistir, mas, segundo se diz na Turquia, está disposto a aumentar os 20 milhões de euros para mais. Vamos ver se vai avançar para isso ou não. Aqui a questão é, o Benfica não está particularmente deslumbrado com a ideia de vender o Prestiani, um jogador que na altura custou 9 milhões, que tem apenas 20 anos. O Benfica não está absolutamente deslumbrado com a ideia de vender o Prestiani já. Qual é que é o problema? É que o Trabzonspor está a oferecer um ordenado muito alto ao Prestiani. E, portanto, sabemos que o dinheiro é realmente um fator motivador. E portanto poderá, não sei se isto é verdade ou não, mas poderá estar a haver aqui uma pressão da parte do Prestiani e dos seus representantes para o Benfica pelo menos estar na mesa das negociações com o Trabzonspor. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Prestiani afirmou-se na temporada passada, depois da época 24-25 ter sido um bocadinho intermitente, mas na temporada passada 41 jogos, teve até momentos onde foi titular indiscutível, especialmente depois da lesão do Luca Bacchio, teve depois aquela quebrazinha depois da situação do Vini Júnior, mas não deixa de ser um talento, um jogador que já é internacional argentino, que foi um dos nomes que foi possibilidade de ir ao Mundial, e se calhar esta questão com o Vini afetou a sua ida ao Mundial ou não estou a dizer que seria certo, mas poderá ter afetado. Vamos ver o que é que vai acontecer. 41 jogos, 3 golos, 5 assistências para o Gianluca Prestiani. Trabzonspor não desiste de contratar o jogador. O Benfica, que neste entretanto anunciou um jogador, em princípio será para as equipas jovens, equipa B, equipa sub-23, se calhar nem sub-23, equipas júniores. Falamos de Alain Lembakoali, falamos de um ponta de lança, um jogador que é da Eslováquia, portanto ele nasceu em França, mas é eslovaco, jogava no Áustria de Viena, camada jovens, e é reforço do Benfica. Não há aqui muitas informações que se possa dar sobre isto, em princípio terá sido a custo zero. É visto como um jogador com margem para crescer. Eu não conheço, portanto vamos ter de acompanhar o crescimento deste jogador. Não sei se disse isto, ele tem apenas 16 anos e tem aqui alguma margem. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que vai ser, já é aliás, jogador do Benfica. Foi oficializado, se não estou em erro, ainda hoje. Acho que foi hoje. Ainda em Portugal, para fechar, vamos falar aqui do Alverca, que está a mexer-se bem. Tem apresentado aí alguns reforços. Este parece-me um reforço interessante. Falamos de Damián Rodrigues. Quem é Damián Rodrigues? É um médio centro, que pertence aos quadros do Celta de Vigo. No ano passado esteve emprestado ao Racing Santander na segunda metade da temporada. Fez 21 jogos na equipa do Racing Santander e, ao que tudo indica, vai ser reforço do Alverca por empréstimo. Fica por perceber, para já, se há ou haverá aqui alguma opção de compra no final deste empréstimo. Falamos de um jogador de 23 anos que, como eu disse, pertencia, ele é formado no Celta de Vigo, chegou a jogar na equipa principal do Celta de Vigo já há muitos jogos, assim, contas brutas. Na equipa principal do Celta tem
29 jogos, não estou em erro, sim, dividido entre 3 temporadas ou 2 temporadas e meia. E portanto vamos ver que o jogador é este. Parece-me interessante porque o Alverca, muitas saídas, mas algumas entradas também e alguns jogadores de qualidade nesta equipa do Alverca, que sabemos que tem um bocadinho aquele conceito de entreposto de jogadores. Vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que em Espanha e também em Portugal se garante que Damián Rodríguez vai ser reforço do Alverca, pelo menos uma temporada de empréstimo. Vamos lá para fora. Para já, começar com uma notícia que aparentemente vai render dinheiro ao Sporting. O Fatal vai ser vendido por parte do Leicester, vai ser vendido pelo Leicester ao Ipswich Town, que, como sabemos, garantiu o acesso à Premier League na temporada passada. Este negócio vai ser feito por, na casa dos 23 milhões de euros, com alguns bónus que podem aumentar aqui um bocadinho. O Sporting, entre a mais-valia de quando vendeu o Fatal ao Leicester e o mecanismo de solidariedade da FIFA, vai encaixar cerca de 1 milhão de euros. Não é um valor exorbitante, mas é 1 milhão de euros por não fazerem absolutamente nada. Portanto, estão de parabéns os administradores da SAD do Sport. Estou a brincar. O Fatal foi um jogador que se calhar é talvez um dos... Quando pensamos na estadia de Ruben Amorim no Sporting, eu diria que o Fatal é talvez o jogador mais mal aproveitado. Não estou a dizer que devia ter sido titular no Sporting com o Ruben Amorim, não sei o quê, mas acho que o Sporting descartou rápido demais a possibilidade de ter o Fatal. E depois ele vai para o Leicester. Na altura até rendeu algum bom dinheiro, atenção, não foi um mau negócio da parte do Sporting. O Sporting na altura vendeu o jogador por entre empréstimo e a opção de compra na casa dos 17, e agora se vier mais 1 milhão, na casa dos 18, 19 milhões de euros. Portanto, não é uma má venda para um jogador que não se conseguiu impor no Sporting, mas na altura fiquei sempre com aquela sensação de se calhar com um bocadinho mais de paciência o Fatal poderia, especialmente naquele esquema do Ruben Amorim, que ele gosta tanto do 3-4-3, o Fatal poderia jogar seja no 3 da frente, seja na linha de 5, como queiram chamar, da defesa. Portanto, seja como for, vai, ao que tudo indica, arrumar ao Ipswich, deixando o Leicester, e vai custar 23 milhões de euros. O Sporting, como eu disse, encaixará cerca de 1 milhão de euros. Aston Villa, muito ativo no mercado, oficializou a chegada de João Gomes, chega por parte do Wolverhampton. Foi um dos jogadores que foi um bocadinho absorvido pela época absolutamente desastrosa do Wolverhampton na temporada passada. Ainda assim, isso não afetou o seu valor de mercado, porque ele custou 40 milhões de euros, mais 5 milhões em bónus. Portanto, pode chegar aos 45 milhões de euros por este médio, formado no Flamengo, esteve no Wolverhampton 4 temporadas. Aliás, desculpem, 3 temporadas e meia, porque ele chega em janeiro de 2023. E portanto é agora vendido este internacional brasileiro, 40 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis. No ano passado fez 41 jogos, 1 golo e 3 assistências para este médio centro, que não teve nenhum minuto. Ele teve no Mundial, certo? Não estou enganado. Agora estou na dúvida se ele teve no Mundial. Não interessa. Seja como for, é então reforço do Aston Villa, 40 milhões mais 5 milhões em bónus. O Arsenal está aqui com um problema em mãos, está com um problema na zona central da defesa. O Saliba vai ser operado a um problema, aparentemente um problema, não quero dizer crónico, mas um problema que tem-o afetado nos últimos meses nas costas. Essa operação, para resolver a questão, poderá deixá-lo de fora na casa dos 4 meses. Ora, para fazer face a essa ausência de um titular absoluto, o Arsenal poderá investir na contratação de um jogador a baixo custo, um jogador que está livre, mas que dá garantias no imediato. Falamos de John Stones, um jogador que esteve no grande rival do Arsenal nos últimos anos, o Manchester City, terminou o contrato com o City, não ficou. Não é o único clube, o Arsenal, que está interessado na contratação do Stones, mas esta questão do Saliba, uma opção a baixo custo, pelo menos de ter que comprar o jogador, poderá ser aqui interessante. Internacional inglês, como eu disse, terminou o contrato com o Man City, não vai ficar na equipa do City, esteve no Campeonato do Mundo e, portanto, aparece aqui uma opção. Eu vou usar aqui, entre aspas, a expressão low cost, porque certamente que o ordenado será tudo menos low cost, mas é interessante que o Arsenal seja a olhar para um jogador que foi rival e um dos responsáveis pela seca do Arsenal nos últimos anos, que tantas vezes esteve perto e depois acabou por ceder algumas vezes, e algumas vezes aqui para o Manchester City. Vamos ver, já que estamos a falar de veteranos centrais que jogam em Inglaterra, neste caso falamos de um neerlandês, mas que já está em Inglaterra há muitos anos, é quase um inglês, um britânico por senioridade.
Virgil van Dijk não é certo que continue no Liverpool. Ora bem, como sabemos, o Liverpool está aqui num processo de rejuvenescimento do plantel, fim de ciclo, um bocadinho à Sporting, e alguns jogadores têm saído nos últimos tempos. O Van Dijk tem mais um ano de contrato. Portanto, em princípio, não entraria nesta situação. Qual é que é aqui a questão? Ele acabou de fazer 35 anos e, aparentemente, não haverá um grande interesse das duas partes em prolongar o vínculo. E é aqui que aparece o Besiktas. O futebol da Turquia está novamente a pagar grandes salários e o Besiktas está mesmo interessado em levar já o Virgil van Dijk, portanto, no fundo, dar aqui a opção ao Liverpool de ainda realizar algum dinheiro com o Van Dijk. Segundo se diz, o empresário do Van Dijk vai estar na Turquia durante esta semana para negociar os termos e depois apresentar uma proposta concreta ao Liverpool e fazer, aparentemente, ver ao Liverpool que a vontade do Van Dijk é mesmo sair já neste verão. Eu sou muito fã do Van Dijk, portanto espero que ele fique na Premier League, mas também compreendemos que os ciclos vão se esgotando e o Van Dijk já fez um bocadinho de tudo no Liverpool, campeão inglês, campeão europeu. Chegou a ser, se calhar, na minha opinião, o melhor central do mundo, ali em algum período, mas agora já não é, e portanto o Liverpool está também a reconstruir-se. Por falar em jogadores veteranos que já jogaram em Inglaterra, neste caso o Modric jogou no Tottenham. O Modric, em princípio, vai renovar mais um ano com o Milão, com o Milão, isto é a antiga, com o Milan, e vai ser treinado por Ruben Amorim. Será o Modric o melhor jogador que o Amorim já treinou? Se calhar sim, né? Estou aqui a pensar que jogadores é que ele treinou no United, assim, lendas. Não há assim nenhuma que eu me lembro. Há obviamente grandes jogadores, mas Modric é outro nível. E aparentemente Ruben Amorim foi um dos grandes responsáveis por convencer o Modric a renovar por mais uma temporada. Antes sabemos que a outra opção seria a retirada. Ele que esteve no Campeonato do Mundo, foi eliminado por Portugal e vai, ao que tudo indica, renovar por mais um ano. Ele está 2 meses, 1 mês e meio de fazer 41 anos e, portanto, jogará mais uma temporada ao serviço do Milan. Na temporada passada, ao serviço do Milan, fez 37 jogos, 2 golos e 3 assistências, e é engraçado porque fisicamente, claro que já não é o mesmo jogador que era no Real Madrid há 5, 6, 7 anos, mas intelectualmente e tecnicamente foi uma época ao seu nível e, portanto, vai ficar mais uma temporada, ao que tudo indica, vai renovar por mais um ano com a equipa do Milan, para ser treinado pelo Ruben Amorim. Não sei se isso pesou na decisão. Deve ter pesado, né? Na decisão do Modric. Para terminarmos, começamos a terminar, vamos falar de Daniel Svensson, jogador do Borussia de Dortmund, que é um dos grandes alvos de várias equipas inglesas, nomeadamente estas duas. Isto é a informação que vem de Inglaterra. Liverpool e Arsenal estão a disputar o jogador intensamente e estão dispostos a chegar para já aos 50 milhões de euros para ter este defesa esquerdo sueco. Ora bem, esteve, claro, que esteve no Campeonato do Mundo, portanto, nem é dúvida. O Svensson vem então ele está há 2 temporadas ou há 1 temporada e meia no Dortmund, foi contratado na altura ao North Zealand. Na temporada passada realmente teve o seu processo de afirmação, 45 jogos, 4 golos, 2 assistências e, portanto, é um jogador que está aí no pico de ser anzol para os tubarões. Portanto, grandes clubes estão interessados na sua contratação. A Inglaterra é o principal destino. Arsenal e Liverpool estão na corrida para ter este jogador de 24 anos, internacional sueco, e apesar de ser um lateral esquerdo, e até com alguma propensão ofensiva, aliás, com bastante propensão ofensiva, fisicamente é um jogador muito imponente, 1,84m, portanto um jogador moderno que dá profundidade, mas também muita segurança na defesa. Belíssimo jogador, quer ele vá para o Liverpool, quer ele vá para o Arsenal, acho que seria uma boa contratação. Vamos até a Itália agora um bocadinho, de uma coisinha de Itália. David De Gea pode estar a caminho da Juventus. Ora bem, vamos por partes. A Juventus já há algum tempo que tem Dibu Martínez e Emiliano Martínez como o grande alvo para reforçar a baliza na próxima temporada. Ora bem, tendo em conta que o Emiliano Martínez já disse para aí 5 vezes que quer sair do Aston Villa, mas depois acaba sempre por ficar, a Juventus já está a precaver que a coisa possa não correr bem para o lado deles. E, portanto, sinalizaram a possibilidade de contratar David De Gea. Ora bem, David De Gea tem uma das carreiras mais estranhas de um jogador de elite que eu me lembro. Aparece muito novo no Atlético de Madrid, grande guarda-redes, titular de Espanha, craque. Vai para o United, chegou a ter épocas onde, na minha opinião, foi o melhor guarda-redes do mundo. Depois, entrou aqui num processo de regressão tal que terminou com ele a parar a carreira durante 1 ano. E depois,
aparece na Fiorentina. Portanto, ele sai do United em 22-23, tinha 1000 propostas, chegou até a haver o rumor de que o Benfica estaria a olhar para a possibilidade de De Gea, não se confirmou, claro, mas ele não assinou por ninguém, ficou um ano parado e de repente apareceu na Fiorentina, com todo o respeito pela Fiorentina, grande equipa, Batistuta, Rui Costa, grande equipa. Mas não é? De Gea poderia ter ido por outro lado. Ele está na Fiorentina há 2 temporadas, tem sido titular, indiscutível, naturalmente. Já não é o De Gea titular do United, mas continua a ser um belíssimo guarda-redes. Ainda no ano passado fez uma defesa absolutamente inacreditável. Por acaso, um jogo que eu estava a ver. Ele tem mais um ano de contrato com a opção de mais um ano. Há essa possibilidade da renovação de mais um ano. A Juventus aparece aqui interessada na contratação do David De Gea aos 35 anos. Este belíssimo guarda-redes, sou muito fã, ainda tem muito para dar ao futebol. Estou curioso porque realmente a Juventus está à procura de um guarda-redes, quer um guarda-redes veterano, e aparece aqui a possibilidade do Dibu Martínez, mas eles já se estão a precaver para o que vai acontecer, que é ele ficar no Aston Villa, e portanto já estão aí atentos ao David De Gea. Agora, 2 coisas surpreendentes. Primeiro, o Paris Saint-Germain, isto é notícia que vem de França e também de Inglaterra. Paris Saint-Germain já terá dado o ok ao Manchester United para negociar com Bradley Barcola. Ora bem, porquê que eu acho isso estranho? Não é que eu acho que o Barcola seja o melhor jogador do mundo. Não é. Mas é muito bom. Aos 23 anos o Paris Saint-Germain está disposto a vender o jogador por 70 milhões de euros. Ora bem, falamos de um jogador que nas últimas 2 temporadas marcou, portanto, um extremo, todos sabemos, né? Teve no Mundial também, portanto, belíssimo jogador. Nas últimas 2 temporadas, o Barcola marcou, vamos começar pelas assistências, 26 assistências em 2 anos. Muito bom. Golos, 34 golos. E atenção, porque ele não é um daqueles títulos, ele não é o Dembélé, não é? Que é absolutamente titular e joga sempre, não sei o quê. Às vezes o Barcola não joga, portanto estes números têm essa questão também. Aparentemente o Paris Saint-Germain precisa de realizar encaixes, até pelas questões financeiras, de fair play e não sei o quê, e portanto estará disposto a sacrificar, entre aspas, o Bradley Barcola. Esta naturalmente é um bocadinho irrisória a forma como a FIFA implementa esta regra do fair play financeiro. Mas em princípio, por princípio, a regra do fair play financeiro é um bocadinho à imagem do que acontece em alguns desportos americanos. Em princípio, este tipo de regras é literalmente para isto, para obrigar as melhores equipas a terem que dispersar um bocadinho o talento. Não estou a dizer que vai acontecer ou que o Paris Saint-Germain vai mesmo ser obrigado, mas o princípio desta regra, do fair play financeiro, é os clubes terem que tomar decisões difíceis e no fundo dispersar um bocadinho de talento para que as melhores equipas não tenham os melhores plantéis de forma absolutamente avassaladora em relação aos outros. Naturalmente nós sabemos que isto não acontece porque a discrepância de valor entre o Paris Saint-Germain e o Lyon é tão grande que mesmo que o Paris Saint-Germain tenha que vender o Barcola, o plantel do Paris Saint-Germain é 100 mil vezes melhor que o do Lyon. Portanto, mas o princípio da coisa é este, é dispersar um bocadinho o talento. Podemos aqui concordar, não concordar, eu sei que quem está tão habituado ao futebol e segue só exclusivamente o futebol acha que isto não faz sentido, os clubes devem poder gastar à vontade e depois logo se vê. Quem está um bocadinho mais aberto a outras modalidades compreende que o facto de em França o Paris Saint-Germain ganhar sempre é mau, e portanto gosta deste tipo de regras para tentar nivelar. O problema é que é muito impossível nivelar aqui este tipo de coisas quando há investimentos. Veja-se o exemplo de Portugal, não é? O Sporting, Porto e o Benfica jogam na mesma divisão do Moreirense. O Moreirense gasta 5 milhões por ano ou 6 milhões por ano, o Sporting, Porto e o Benfica gastam 100, 200 milhões de anos em orçamento. Portanto, vai ser impossível nivelar, mas o princípio de algumas regras seria esse. Desculpem lá. Bradley Barcola, então, Paris Saint-Germain terá dado sim ao Man United e estará disposto a pagar o United 70 milhões de euros. Sabemos que o United tem estado muito ativo na perseguição de jogadores para a próxima temporada. Esta é a segunda notícia surpreendente que eu tenho, que é Pep Guardiola não descarta a possibilidade de ser o novo selecionador de Itália. Vamos por partes. Todos sabemos qual é a situação do Pep Guardiola e todos sabemos qual é a situação da seleção italiana. Estamos todos a par. Itália está à procura de um novo selecionador. Falou-se que em princípio seria o Roberto Mancini, mas aparentemente as coisas não correram nesse sentido.
Recentemente, a Federação Italiana nomeou Paolo Maldini como diretor técnico, diretor-geral, o que lhe queiram chamar. E o grande alvo de Paolo Maldini é mesmo Pep Guardiola, que vai reunir com Maldini, duas lendas, e o Guardiola, que já disse que queria tirar um ano sabático, digamos assim, não fecha totalmente a porta à possibilidade de treinar a seleção italiana. E eu pessoalmente gostava, porque tendo em conta que o Klopp está muito perto, ele hoje deu umas declarações a dizer que estão a negociar e não sei o quê, está muito perto de ser o novo selecionador da Alemanha, Guardiola na Itália, Klopp na Alemanha, podiam voltar a fazer aquela rivalidade Bayern-Dortmund e City-Liverpool. Seja como for, Pep Guardiola estará então disposto a aceitar a possibilidade de ser o novo selecionador italiano e, com todo o respeito, seria um upgrade passar de Gattuso para Guardiola, que eu quase que não consigo encontrar paralelo aí no mundo do futebol nos últimos anos. Seja como for, estamos conversados. Pep Guardiola poderá estar a caminho da seleção italiana e bem precisa a seleção italiana aqui de uma injeção de confiança e de qualidade. Bem, estamos conversados, meus amigos. Voltaremos amanhã. Hoje não se esqueçam que joga o Sporting. É hoje, né? Exato, já jogaram um e ainda vão jogar outro. Portanto, temos aí mais informações para compreender que novo Sporting é este, não é? E tem-se falado aí da questão do Yeremay Hernandes. Vamos ver, aparentemente há aí uns zunzuns que a coisa pode estar a encaminhar-se, mas, como eu disse, nós aqui no Mercado Flash só voltaremos a falar ou pelo menos eu só voltarei a falar de Yeremay Hernandes quando ele aterrar no aeroporto de Lisboa, porque já são já 3 mercados a falar de Yeremay Hernandes. No que diz respeito ao mercado, nós voltaremos amanhã. Isto tudo está em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves.